Caros irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, eu aqui vou vos contar aqui um assunto, abrir um assunto, certo? A respeito de algo que me deixa mais puto da cara do que antifa, feminista, esquerdista no geral, falando merda na internet e, enfim, falando coisas desconexas da realidade, perdendo tempo nessas merdas, desses movimentos que só fazem atrasar a vida desses caras e atrasar o nosso país, certo? Algo que me deixa mais puto do que isso, que é justamente o cara que se diz integralista e não é, porra. O cara que se diz integralista e não tem responsabilidade de um, que não tem a seriedade de um e que não tem a maturidade de um. Vou aqui desenhar um cenário, que eu já até esbocei no último vídeo, se não me engano, há umas 2, 3 semanas atrás, a respeito das modinhas de internet. O que eu me refiro a respeito disso, né? É esses caras que dão uma larpada de nacionalista, de integralista, larper. Caras que vivem num personagem, que estão em um movimento ou em um grupo apenas por modinha temporária, por paixãozinha, por frescura, para ganhar views, por ganhar curtida, certo? Estou falando desse tipo de gente. O que é extremamente irritante e que pode comprometer gente séria e grupos sérios. Pode que desenhar um panorama da época a qual eu entrei, época mais é bem recente, eu tenho 7, 8 anos como recente, né? Há uns 7 anos atrás eu entrei no integralismo. Tinha 13 para 14 anos e já compreendi a seriedade da coisa. Tanto pois, após estudar e falar com minha família, tive boas referências da minha família, da minha avó paterna, minha querida vozinha Maria do Carmo, descanse em paz, ela foi da ação integralista e do PRP. O meu tio avô, irmão dela, que é veterano da Segunda Guerra e que também apoiou diretamente a candidatura de Plínio Salgado em 55, na época do PRP também, e o próprio Gustavo Barroso, que tem parentesco com a família de minha mãe. Eu vi que deveria entrar não apenas para manter essa tradição, essa bela tradição da família, como também para lutar por algo justo e necessário no nosso país, que é um Brasil nacionalista, um Brasil integralista que realize uma justiça social cristã, certo? Que respeite realmente a vida dos trabalhadores desse país, a vida dos jovens desse país, a vida das famílias desse país, certo? Então, mesmo sendo um guri, um pivete, eu já tinha essa consciência. Eu devo fazer parte disso porque isso é o certo a ser feito, a se seguir. E fora que, no decorrer desses anos, o integralismo me tornou uma pessoa bem mais desenvolvida em seriedade, em compromisso, em responsabilidade, em fala, no caso em oratória, em leituras, em escrita, me tornou um homem, somando, claro, a educação de meus pais, de minha família, a qual devo muito. Então, meus irmãos e irmãs, eu entrei consciente do que era pátria, Estado e nação, o que era fascismo, o que era nazismo e o que era integralismo, a diferença entre os tais, o que era patriotismo, o que era nacionalismo. Não entrei, não estou nisso por um personagem, para ganhar curtida, para ter seguidor, nada disso. Tanto que fiz esse canal há uns 2 anos, tem quase 700 inscritos, os quais considero muito, pois eu acho que é uma conquista. Se todas essas pessoas estão aqui é porque prestigiam aquilo que eu publico aqui, aquilo que eu falo, os conhecimentos que eu trago aqui. Então não se trata de fama, não se trata de curtida, não se trata de view, não se trata de ser Band ou Red Pill.
como muitos de idiotas caem nessa besteira de aparentar ser o radicalzão, o revolucionário, o extremista, usando a merda de uma máscara, né? Por que eu digo isso? Porque tem muito cara que se diz integralista e nacionalista e faz essa merda. Suja a imagem daqueles que trabalham realmente. Isso me deixa muito puto, porque aqui no núcleo do Ceará, eu sei que isso se reproduz em todos os núcleos do país. Tenho conhecimento com um bom pessoal da FIB, obviamente, por questões importantíssimas de comunicação. O que acontece? Nosso núcleo, aqui no Ceará, vou ter convívio, ter a honra de conviver com essas pessoas. Eu sei que todos eles, sem exceção, são trabalhadores, são estudantes, jovens, adultos, sérios, moças, senhoras de respeito. Então, a cagada que esses caras fazem compromete pessoalmente essas pessoas. Porque, por exemplo, eu chego para um jovem da minha idade, uma pessoa um pouco mais velha, digo que sou integralista, etc. Posso falar as mil maravilhas do integralismo, né? Mas a cagada desse cara, que um cidadão não vai compactuar com um movimento que utiliza-se de máscara, ainda mais de máscara de caveira, como muitos palhaços fazem por aí. E aí, cara, você está me dizendo isso, mas na prática vocês atuam de má fé, escondendo o rosto como se fosse marginal, né? Digo isso porque já ouvi isso. Digo isso porque eu já ouvi isso pessoalmente. E isso é algo muito danoso. Eu perdi as contas de pessoas que, não, você diz isso, mas eu não vou deixar meu filho entrar num movimento desse, por causa que eu vejo na internet jovens aí usando máscara de caveira, coisas erradas, sinistras, né? Se eu não tivesse conhecimento do que é o integralismo, não deixaria meu filho entrar num movimento que aparentemente usa máscara de caveira e tem prática de marginal? Não deixaria, porque eu sou cidadão. Cumpro meus deveres de cidadão. Então, isso, eu não tenho nem palavras, assim, porque se eu fosse falar tudo que eu deveria falar aqui, aí eu seria mesmo radical. Se eu fosse falar aquilo que deveriam fazer com um sujeito, com esse tipo de gente, com esse tipo de sujeito que mancha o trabalho de gente séria, aí, né, a cobra ia fumar era para cima de mim e não para cima desses merdas. Mais uma coisa para deixar bem claro para todos aqueles que me acompanham aqui e que querem entrar para o movimento integralista. Saiba que nisso tem protocolos, ou seja, regras de conduta, consciência do dever, disciplina, respeito à autoridade, à hierarquia. Se você está disposto a seguir isso, a respeitar isso, que é fundamental até mesmo para o bem do nosso próprio país, então você será muito bem-vindo. Caso você quer bancar o Red Pill Based, né, da vez, em TikTok, em Instagram, caramba, da onde pseudo-revolucionário, de valentão, de extremista, usando ridiculamente uma máscara, algo que só prova covardia, você pode se juntar ao movimento Antifa, porque são eles que usam máscaras, são eles que atuam à margem da lei, à margem do que é correto, e não nós. Não temos atitude de vagabundo, não temos atitude de marginal, para deixar bem claro. Não temos essa atitude. Se você procura um clã, um grupelho que se assemelha a isso, procura os antifas, que eles são uma boa escolha. Pode procurar eles, que é uma boa escolha. Não nos procure. Quem utilizava máscaras para sabotar linhas férreas que iam conduzir integralistas? Quem usava máscaras para fazer atentados, como ocorreu em São Sebastião do Caí, matando o jovem porta-bandeira José Schroeder, certo? Que é um dos mártires integralistas, um jovem de apenas 17 anos, foi morto por comunistas que usavam máscaras. Foi metralhado esse jovem. Tem a história dele no portal da FIB. Vocês podem lá observar, fazer a leitura.
Os comunistas, desde aquela época, atuam de forma terrorista, utilizando-se de máscaras e da covardia. Nós não temos essa atitude, não. Enquanto eu tiver voz e vez como liderança integralista, eu vou ser totalmente contra essa merda. Vou me opor totalmente contra a entrada de um cara que queira dar um despertalhão, de valentão e se utilize dessas ferramentas. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa pública. Isso aqui é público, então, uma promessa pública. Mas enquanto eu tiver voz e vez e liderança, essa merda não passa, cara. Não passa. Não tem nem como. Deixar bem claro, evidente, para que não haja distorções e também não haja falta de compreensão. Certo? Só não posso desenhar. Tem um lousa aqui perto, mas eu não vou fazer isso. O integralismo desaprova, ou melhor, proíbe totalmente o uso de máscara. Se você quer utilizar máscara, procura os antifas. Procura um grupo de marginais, não procura o integralismo. Porque o integralismo, sim, é revolucionário, mas é a revolução do cidadão brasileiro, é a revolução da família. E cidadão e gente de família não utiliza dessa merda. Acho que deu para entender. Né? Deu para entender de forma bem evidente, para que não haja problematizações acerca do assunto e gente falando merda. Agora, eu também não quero, certo, que fique apenas a minha palavra aqui. Não seria justo. Porque os espertalhões podem simplesmente dizer, não, o cara está falando por falar, está falando para, sei lá, por algum interesse, algo do tipo. Nada disso. Desde 1932 que desaprovamos o uso dessa merda de máscara. Ainda mais máscara de caveira, que é algo altamente utilizado por neonazistas e por covardes que atacam colégios por aí. Como aconteceu nesses últimos tempos. Bando de vagabundo que chegou ao pleno da covardia de atacar crianças, cara. Aí tem gente ridícula, como hoje mesmo vi esse tipo de gente. Não, mas a máscara é o símbolo do extremismo. Vá pra puta que o pariu, porra. É a única coisa que eu posso dizer para um sujeito desse, é isso. Porque, sinceramente, eu, particularmente, deve ter companheiros mais veteranos, mais antigos do que eu, que até me reprovem isso que eu acabei de falar, por terem mais paciência do que eu, algo do tipo, mas eu não tenho mais paciência de dialogar com esse tipo de gente. Ou é 8 ou 80, você que decide. Ou é 8 ou 80, você que decide. Não tem problemas nisso. A conversa não tem curva. Então, a questão é essa. Símbolo de extremismo. Olha, os caras se acham, na autoridade de ditar as regras de um movimento que é constituído de autoridade, de disciplina, de ordem. Se os caras são contra isso, eles são contra o integralismo, são contra o Brasil também, acima de tudo. Porque uma das coisas que mais falta nesse país é ordem, é disciplina, é respeito à autoridade familiar, autoridade militar, autoridade jurídica, autoridade religiosa. Pelo amor de Deus. É uma crise de autoridade, é uma crise de falta de ordem, de disciplina. Então, se o cara acha que o seu extremismo se baseia nisso, de quebrar com as regras, quebrar com a disciplina, dar um grande foda-se para o movimento, e para aquilo que está estabelecido há tanto tempo, esse cara não é integralista. Isso não sou apenas eu que estou falando, não, porque eu tenho autoridade para falar isso. Mas é o próprio Plínio Salgado. E também vou trazer escritos aqui, vou fazer a leitura de 2 importantes escritos. 2 capítulos não inteiros, talvez, mas 2 capítulos do Manifesto de Outubro e o Breviário do Camisa Verde, do Gustavo Barroso. Todos aqui sabem que o Gustavo Barroso é um dos autores mais difamados do integralismo e que é muito manipulado e deturpado propositalmente por esses filhos da mãe que falam merda, que fazem merda e que compromete
ou trabalho de gente séria? Vejamos. Os tais, nem gosto de falar desse assunto, mas os tais integralistas barrosianos vivem manipulando os escritos do homem apenas para esconder e camuflar a porra do seu racismo antissemita, que muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade na ignorância do cara. É por puro mau-caratismo. E se utiliza dos escritos de Gustavo Barroso, da literatura do Gustavo Barroso, que por sinal é excelente, porque ele não escrevia para gente frouxa, mas sim para gente séria. Por isso que eu gosto tanto da literatura do Gustavo Barroso. Então, e cria calúnias a respeito do movimento. Que o movimento teve contenda, que o movimento teve cisão entre Plínio Salgado e Gustavo Barroso, sendo que é totalmente o contrário, e vou provar isso também aqui, né? Então aqui pretendo quebrar com o argumento de todos esses lápis de merda que falam e faz merda que compromete a imagem do integralista que trabalha sério pelo bem deste país. Eu vou começar aqui, eu sugiro que todos leiam. É um manifesto integralista, é claro, certo? Todos aqueles que querem entrar no movimento, querem conhecer o integralismo menos, não digo para se tornar adepto, mas para conhecer, para estudar. Leiam o manifesto de 7 de outubro de 1932, que é o manifesto integralista, certo? E aqui, logo no terceiro capítulo chamado Princípio da Autoridade, aqui dirá: uma nação, para progredir em paz, para ver frutificar seus esforços, para lograr prestígio no interior e no exterior, precisa ter uma perfeita consciência do princípio da autoridade. Precisamos de autoridade capaz de tomar iniciativas em benefício de todos e de cada um, capaz de evitar que os ricos, os poderosos, os estrangeiros, os grupos políticos exerçam influência nas decisões do governo, prejudicando os interesses fundamentais da nação. Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que só haverá desordem. Um governo que saia da livre e espontânea vontade de todas as classes é representativo da pátria. Como tal, deve ser auxiliado, respeitado, estimado e prestigiado. Nele deve repousar a confiança do povo. A ele devem ser facultados os meios de manter a justiça social, a harmonia de todas as classes, visando sempre os superiores interesses da coletividade brasileira. Hierarquia, disciplina, ordem, confiança, paz, respeito, eis o de que precisamos no Brasil. Então, como o cara pode se dizer integralista e ser contra isso? Ou falar que, por exemplo, a Frente Integralista Brasileira caga a regra? Porra nenhuma, a regra já existe desde aquela época. E todo mundo seguia. Todo mundo que se dizia nacionalista de respeito nesse país, naquela época, era integralista. E seguia por uma livre e espontânea vontade, por voluntariado. Você não era obrigado a se inscrever no integralismo. Você preenchia a ficha, prestava o seu juramento porque queria. Era uma disciplina voluntária. E isso criou uma consciência altamente sadia entre 1932 e 1937. Os veteranos da ação integralista aplicaram isso até atualmente. Então, como nós cagamos regra logo do tipo, querem impor regra demais. Mas, na verdade, eu digo, aqueles que não querem seguir algo sério e de caráter, vá para movimentos aí de esquerda, onde tem marginalização, o uso de drogas, todo mundo sabe disso, né? Depravação, caramba, né? Aí tu usa tua máscarazinha lá, né? Porque no integralismo isso não tem vez. Continuando aqui no Manifesto de Outubro, no capítulo 6º, chamado O que pensamos das conspirações da politicagem de grupos e facções. No caso, se referindo às facções políticas. Aqui diz: declaramos-nos inimigos de todas as conspirações, de todas as tramas, conjurações, conchavos de bastidores, confabulações secretas e sedições. A nossa campanha cultural, moral, educacional, social, às claras, em campo raso, de peito aberto e de cabeça erguida. E preste atenção para o que vai estar aqui escrito. Quem se bate por princípios não precisa combinar coisa alguma nas trevas.
Ou seja, quem se bate por princípios definidos não precisa combinar nada na escuridão. Quem marcha em nome das ideias nítidas e definidas não precisa de máscaras, não precisa de utilização de máscaras. Isso está no nosso próprio manifesto. Se o cara bate contra isso, como eu vou dizer que um cara desse é companheiro meu? Como eu vou confiar num cara desse? Como eu vou confiar a militância a um cara desse? Não tem como. Então, aqui diz, né? A nossa pátria está miseravelmente lacerada de conspiratas. Políticos e governos tratam de interesses imediatos, por isso é que conspiram. Nós pregamos a lealdade, a franqueza, a opinião a descoberto, a luta no campo das ideias. As confabulações dos políticos estão desfibrando o caráter do povo brasileiro. Civis e militares giram em torno de pessoas, por falta de nitidez de programas. Todos os seus programas são os mesmos e esses homens estão separados por motivos de interesses pessoais e de grupos. Por isso, uns tramam contra os outros. Enquanto isso, o comunismo trama contra todos. Nós pregamos a franqueza e a coragem mental. Preste atenção nisso. Somos pelo Brasil unido, pela família, pela propriedade, pela organização e representação legítima das classes, pela moral religiosa, pela participação direta dos intelectuais no governo da República, pela abolição dos estados dentro dos estados, por uma política benéfica do Brasil na América do Sul, por uma campanha nacionalista contra a influência dos países imperialistas e sem tréguas contra o comunismo. Nós somos a revolução em marcha, mas a revolução com ideias, por isso franca, leal e corajosa. Isso já é o suficiente para desbancar qualquer argumento pseudo-integralista desses caras. Caras dizem, integralismo tem extremismo. Que se foda essa merda de extremismo, cara. Que se foda essa merda, cara. Todo mundo está trabalhando na área política, cultural, social, se dedicando a isso, né? E também, claro, se dedicando cada vez mais à sua revolução interior, que é muito importante. Ok? Então, pelo amor de Deus. E o pior é que os caras que falam isso, que tratam desse assunto, na maioria das vezes, é um bocado de molecoide. Enquanto os caras estavam mamando nas tetas da mãe, eu e uma porrada de companheiros nossos já estava militando aqui nessa merda. Então, é inaceitável. É inaceitável. Mais uma vez eu me lembro de um amigo meu que disse, companheiro, é feio falar palavrão. É feio falar palavrão nos vídeos, né? Pode comprometer sua imagem. Olha, minha imagem é única, minha cara é uma só. Não tenho máscara, só tenho um bigode, fuleiro, por sinal. Mas, que se dane. Aqui está meu rosto, todo mundo me conhece. Amigos e inimigos me conhecem. E eu não estou nem aí, certo? Quando eu entrei para o integralismo, foi aquela coisa, né? E quando o núcleo do Ceará foi reativado, fomos ameaçados. Tentaram contra a segurança de um companheiro, o qual não citarei o nome por questões de ética. Tentaram contra mim, meu colégio. Tentaram, quando estava mais eu e meu pai, numa tarde de sábado, bebendo cerveja. Tacaram rojões e pedras no portão lá de casa. E essa canalha foi afugentada a panadas de facão, que também era propriedade de minha família, eu também não deixar que um bocado de vagabundo fosse lá barbarizar com a fachada da casa de minha família. Então, a resposta foi nítida e clara. Então, meus amigos, a vida é essa. Quem está na chuva é para se molhar. Se o cara entra, mas diz, é só o cara dizer, olha, posso contribuir para o crescimento do movimento, etc. Só que, se eu aparecer em fotos, pode prejudicar o trabalho, isso me deixa vulnerável. A gente respeita isso, cara, não, beleza, fica aí, né? Bate a foto só daqueles que tá ok, tá tudo ok, sem problemas. Agora, utilizar máscara e sujar a imagem daqueles que trabalham sério, isso é inadmissível. Poderia passar uma hora falando isso daqui e vocês deveriam ouvir isso porque é fundamental para criar uma consciência
Coragem mental, porra. É o que tem no manifesto, coragem mental. Se tu não tem isso, como é que tu vai combater teus inimigos? Pelo amor de Deus. Então, por último, quero citar Gustavo Barroso, que é fundamental, né? Aqui, no breviário do Camisa Verde, que eu acredito, eu vejo como um dos maravilhosos escritos da ação integralista, de autoria do Gustavo Barroso, meu grande conterrâneo, querido conterrâneo, e eterno companheiro de todos nós, né? Aqui ele diz: Camisa Verde, tu és o soldado das sagradas tradições cristãs do Brasil. Eis os mandamentos que exaltam teus princípios, fixam deveres e indicam teu modo de proceder. Tua imutável é esta: Deus, pátria, família. Primeiro, Deus. A fé em Deus é o fundamento de todas as virtudes do Camisa Verde. Rende culto a Deus e serve a Deus, teu Criador, porque teu destino de homem somente se completa na vida sobrenatural. E continuando: não hesite ante o sacrifício anônimo de tua existência, porque na presença de Deus não há heróis anônimos. Pense nisso. Na presença de Deus não há heróis anônimos. Pense sempre que o que Deus exige é para o seu serviço ao supremo bem. Jamais esqueças, Camisa Verde, que és um soldado de Deus, e que teu Deus é o Cristo. E aqui vem falar sobre a pátria, né? Tua pátria é a tua nação é o Brasil, uno e indivisível na sua maravilhosa variedade regional. Tua pátria não é somente um chão e um povo ligado a esse chão, mas um espírito imortal, nascido dos sacrifícios e heroísmos do passado, conservado pela solidariedade das gerações. Defende as sagradas tradições cristãs do Brasil, regas, se preciso, com teu próprio sangue, para que melhor resplandeçam no futuro. Depois do amor de Deus, teu maior amor deve ser pela tua família e pela tua pátria, que recebeu no batismo o nome de Santa Cruz e tem no céu uma cruz de estrelas. Família, tua família é o teu pedestal, zela pela sua grandeza moral, respeita como a arca das tradições de tua gente, bate-te pela sua emancipação espiritual e econômica. Tua família é a família cristã, pensa bem no que isso significa. As famílias de outros também são famílias cristãs, merecem o mesmo respeito que a tua. Assim, Camisa Verde, és o soldado do Estado integral. O Estado integral vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo. Ele realizará os gloriosos destinos do Brasil. Camisa Verde, és o soldado do chefe nacional. Teu chefe, o chefe nacional, é o primeiro Camisa Verde, o mais antigo veterano integralista. Foi integralista antes de haver integralistas e antes de haver integralismo. Nele vive humanamente a doutrina que Deus inspirou para a salvação de tua pátria. Teu chefe é o primeiro soldado das sagradas tradições cristãs do Brasil. Camisa Verde, és anticapitalista, antiliberal, anti-absolutista, anticomunista, porque batalhas pela liberdade e pela dignidade da pessoa humana, criatura de Deus, contra tudo o que a ilude e a escraviza. Camisa Verde, és fundamentalmente inimigo de todas as forças ocultas. Eis os teus deveres. Esforça-te por teres um procedimento sem mancha. Ou seja, não utilize merda de máscara. Mais uma vez, repetindo, né? Esforça-te por teres um procedimento sem mancha. Não seja moleque. Ama a disciplina como o maior dos deveres diante de Deus da pátria. Sofre caladas intempéries, as necessidades e as dores. Sê paciente na adversidade. Isso forja os homens. Certo? Zela pela tua reputação e pela dos outros, mesmo pela dos teus adversários. Ou seja, não invente mentiras sobre os seus adversários. Mostre aquilo que os comunistas é. Quando eu digo que o comunista agia de forma terrorista, era covarde, eu não estou mentindo não, é um fato, é uma verdade. Ok? Continuando. Despreza os perigos desta vida para o bem mereceres na outra. Ser pontual, calmo, ponderado, generoso e verdadeiro.
Lembra-te que ser camisa verde é uma honra pela qual vale a pena morrer. Se você integralista está ciente do que significa e mesmo assim você se acovarda ao ponto de utilizar máscaras e manchar a reputação do teu movimento e dos teus companheiros, tu não é integralista. Tu é no mínimo um moleque. Vou deixar bem definido a situação. E aqui tem, por último, eis a tua missão: amar e conservar as sagradas tradições cristãs do Brasil, defender a ordem e o princípio da autoridade, manter a pureza da doutrina integralista e Estado integral, obedecer ao chefe nacional, guardar e sustentar sua obra de salvação e de justiça social, cumprir sem pestanejar as ordens de seus superiores, proceder de modo a conquistar os corações de todos os brasileiros, formar uma muralha de defesa da pátria contra todos os seus inimigos, dar a tua vida pelo amor ao Brasil. Por isso, dia virá em que o camisa verde serás o orgulho da nação e o herdeiro legítimo da glória de teus antepassados, os construtores da grande pátria, porque encarnaste o espírito imortal do Brasil. Gustavo Barroso. E um covarde não encarna o espírito imortal de uma pátria com uma tradição e história tão bela, mas que vem sido tanto arrasada por falsos historiadores, falsos intelectuais, pelos interesses externos e internos, imediatistas, e por aqueles que se dizem lutar por uma causa justa, mas não lutam. Certo? Então, creio que nesse vídeo ficou bem definido não apenas o meu pensamento, meu posicionamento, mas também a posição clara e definida do integralismo e dos chefes integralistas, dos principais líderes integralistas que foram Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Poderia abordar outros, mas o tempo que eu não quero me estender, já ultrapasso meia hora. Creio que aqui ficou bem definido, sem complicações para interpretar nada, né? Ficou bem visto o meu pensamento acerca do pensamento de Plínio Salgado e de Gustavo Barroso. Agora, se o pensamento de um integralista, primeiro, se o próprio pensamento do próprio chefe perpétuo da Revolução Integralista, que é Plínio Salgado, é um dos maiores soldados do Brasil, soldados das tradições do Brasil, que foi Gustavo Barroso. Se para você que se diz integralista isso não é nada, se minha palavra de um integralista que, sim, é compromissado com a causa e trabalha de forma séria, não vale nada, então, o que prova realmente, se você não tem a humildade de confessar, de admitir que está agindo como um moleque e mudar de atitude e tornar-se realmente um integralista sério, isso prova que você é apenas um moleque que está disposto a comprometer a reputação de um movimento de pessoas sérias, que trabalham seriamente em vários campos, em várias funções, para buscar, com muito sacrifício que é, trabalhar, não apenas pelo integralismo, mas pela grandeza do Brasil, que é um trabalho muito difícil, com muitas intempéries, com muitos desafios, com muitos riscos. Eu sou ciente desses riscos. Se isso não significa nada para você, isso só prova que você nunca foi integralista. Muito pelo contrário. Creio que isso é tudo que eu tenho a dizer. Agradeço a todos pelo tempo que visualizaram este vídeo e também por considerar a importância desse vídeo. Compartilhem com seus amigos, com seus companheiros e formemos uma consciência de coragem mental que é necessário. Mostremos que isso, principalmente para aqueles mais jovens no integralismo e no estudo do nacionalismo, aqueles que se interessam, que isso não é e jamais será uma modinha de tempos passageiros. Isso é a luta a qual dedicamos as nossas vidas. E isso não é uma brincadeira para qualquer um sair com um sigma, com postagens de sigma e de máscara na cara, ainda mais de máscaras aí utilizadas por neonazistas e o caramba.
e comprometa essas pessoas que trabalham com tanto esforço, com tanto sacrifício pelo bem do nosso país. Puxa vida, eu conheço companheiros que trabalham, assim, viram noites escrevendo ou trabalhando em algum projeto, viram noites, ou posso numerar inúmeros companheiros aqui que fazem isso. Às vezes companheiros que têm situações difíceis, mas que sacrificam-se a si e suas vidas pessoais por isso. Então eu não posso admitir, é por isso que compreendo a fala do meu amigo que falou acerca dos palavrões, mas eu não tenho palavras para me referir a sujeitos e às práticas às quais eu me referi aqui. A prática de moleque, prática de vagabundo, de marginal. Então, deixei bem claro meu pensamento, e não apenas meu pensamento, mas o que o integralismo afirma a respeito do uso de máscaras. O integralismo é totalmente contra o uso de máscaras, isso é definido há muito tempo e sempre será assim. Doa quem doer. Como disse, quem quer entrar para o movimento integralista e voluntariamente participar desta verdadeira revolução cidadã e familiar que é o integralismo, submetendo a regras de conduta que vão aperfeiçoar o seu ser, a sua pessoa, está disposto a isso? Ótimo! Isso vai fazer bem a sua vida pessoal, profissional, de estudos e do próprio meio do integralismo. Caso não, caso você queira estar com os moleques, vá se juntar com os moleques, mas não prejudique o trabalho de gente séria. Só isso. Pelo bem do Brasil, Alauê. Fiquem todos com Deus.